Quem lembra de passear no shopping, entrar na Core, na Luigi Bertolli, ou até quem nasceu na mesma geração que eu, 2000, entrar na M e fazer compras. Mas, gente, o que aconteceu com essas lojas que elas simplesmente sumiram? Mas antes de entrarmos fundo nessa história, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Mariana Quintas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre tudo que está no universo da moda, histórias da moda, que se depender desse canal aqui, ó, elas nunca serão esquecidas. E para começar a contar essa história, eu preciso contar a história da primeira marca do grupo, que foi a Core. Ela foi fundada em 1957 por um grupo chamado Grupo GEP, G-E-P, que é Grupo Empresarial Pazmanik, que foi fundada pelo Renato Pazmanik, e dentro desse grupo existia um conglomerado de grupos que juntava a Holding Bluebird, a GEP Indústrias, a Tudo Bem Tudo Bom Comércio e o Oasis Empreendimentos. Gente, só uma pausa aqui, porque o tempo de São Paulo está me matando aos poucos, então se eu tiver com uma voz muito anasalada, fanha, eu peço perdão, porque, né, não tá fácil morar em São Paulo, no Brasil, nesse frio, não aguento. E essa marca que eles fundaram, a Core, foi uma das primeiras marcas de prêt-à-porter do Brasil. Ou seja, que faziam peças prontas para vestir, né? Mais ou menos ali no final de 57, começo dos anos 60. E o propósito da marca era criar roupas femininas, elegantes, de qualidade, para essas mulheres que começavam a ingressar no mercado de trabalho. Então, a marca foi uma das pioneiras a lançar calças femininas. Nos anos 70, houve uma grande expansão da marca, que fez ela se tornar referência em moda nacional e de elegância. Nos anos 80, a primeira loja foi aberta, seguindo um conceito mais exclusivo e personalizado, tendo parceria com a marca Loro Piana. E se você não conhece a marca Loro Piana, é uma das marcas mais caras do mundo. Eles fazem assim, o melhor cachemir do mundo, assim, é babado o negócio. Na direção criativa e estilistas da Core já passaram nomes muito renomados dentro da moda brasileira, como Alexandre Kovic, Dudu Bertolini, Andréa Ribeiro, Gisele Nasser, Tassiana Menezes, que também foi estilista da Tufdeck, da Fórum, da Cavaleira. E a Core desfilou no São Paulo Fashion Week pela primeira vez em 2003. Nos anos 80, né, com a ascensão que estava a Core, surgiu a marca Luigi Bertolli, que agora lançava coleções femininas e masculinas. E aí você se pergunta, quem é Luigi Bertolli? E assim, dentre das poucas fontes que eu encontrei para fazer esse vídeo, muitas não falavam quem era. Eu fui penar para descobrir quem era o fundador do GEP. Mas eu fiquei, quem é Luigi Bertolli? Gente, eu sempre imaginei que fosse uma pessoa, mas aparentemente é um nome criado apenas. Acho que eles acharam legal e falaram, vamos colocar o nome da Luigi Bertolli como sendo um nome fictício ali de alguém, talvez. Mas teve uma fonte só que falou que o Luigi Bertolli também foi um dos fundadores do Grupo GEP. Mas eu não encontrei isso em nenhuma outra fonte, então eu não consigo te dizer quem era Luigi Bertolli. A Luigi Bertolli tinha roupas mais básicas, né, mais clássicas ali, jeans, blusinha, camiseta, camisas. Ela não era tão chique, entre aspas assim, quanto a Core. Sem dúvidas, a Luigi Bertolli era a marca mais famosa do grupo. Ela sozinha chegou a ter no seu auge 46 lojas abertas pelo Brasil todo, principalmente nos shoppings mais nobres, né, do Brasil, de São Paulo. E tinha coleções, né, para todas as idades, e eles vendiam desde vestuários até calçados. O conceito da marca era qualidade, preço médio e localização privilegiada. E por último, lançada em 2008 e particularmente a minha favorita, surgiu a M, que me marcou muito. Eu comprei muito, eu não, né, minha mãe comprou pra mim muito na M, até porque, né, 2008 ali eu era só uma pequena criança. A minha pré-adolescência e adolescência, assim, foi marcada por roupas da M. Se eu falei no outro vídeo que metade do meu guarda-roupa era Forever 21, a outra metade era a M. E eu amava as estampas, era muito jovem, descolado, assim. Tinha roupa, acessório, objetos, né, de decoração, assim, bugigangas que a gente adora. Então, a loja chamava a atenção, né, dos adolescentes que passeavam ali no shopping. A M, de fato, era focada mais em fast fashion. Ela era voltada para o público feminino, então ela tinha muitas estampas. Ela era bem característica, a loja,
A loja em si, como eu falei, ela era descolada, você tinha luminárias que eram cestos de feira, por exemplo, todos coloridos. A loja seguia um conceito, assim, diferente de um padrão de VM que a gente conhece. E eu achava, assim, que ela misturava um pouco um toque místico com um rock, mas ao mesmo tempo fofo. Acho que era a cara dos anos 2000 mesmo, quando a gente pensa em 2010, por ali, né? Uma pegada meio retrô, assim, né? Que tava bem na moda na época. E a M teve 18 lojas abertas em todo o Brasil. E vale ressaltar que uma das lojas da M, ela era fora do shopping. E confesso pra vocês que eu descobri isso gravando esse vídeo. E eu nunca soube disso porque eu sempre ia na M do Shopping Moca. Era assim. A loja... Eu chegava no shopping, tinha que passar na M, senão não tava passeando no shopping. Mas eles tinham uma loja de rua, meio conceito, que ficava em Pinheiros. E, junto com ela, tinha o Estúdio M, que era a antiga Avenida Club. Acho que eles compraram e fizeram o Estúdio M. Então ele era bem acoplado, assim, à loja da marca. E aconteciam shows, festas, principalmente de sexta e sábado. Além disso, ali dentro, né, desse conceito, tinha salão de beleza e uma livraria que chegava a ter 500 exemplares. O endereço era a Avenida Pedroso de Moraes, número 1036. E eu achei um último registro ali perdido no Google Maps de como era esse estúdio. E eu achei muito legal, muito conceito. Ele era bem pertinho do prédio da Tomiotaki, que fica ali em Pinheiros. Mas a gente pode ver pelas fotos que em 2012 ele já fechou. E aí, em 2022, o prédio ficou completamente abandonado, surrado, coitado. Depois foi demolido. A gente pode ver, aparentemente eles iam construir um prédio ali, mas deu ruim. E aí, depois virou só um estacionamento. Então, esse último registro que eu encontrei no Google Maps foi de 2024. Eu não sei se hoje, 2026, um prédio foi construído no fim das contas, compraram um terreno, não sei o que aconteceu, ou se ainda é um estacionamento. Se você mora aí perto da região de Pinheiros, sabe esse endereço e lembra o que tem aí no lugar, deixa aí nos comentários pra gente estar a par de tudo que tá acontecendo. Aí, depois da abertura da M em 2008, eles abrem em 2011 a Off Fashion, que era uma outlet, né, da marca ali. E em 2012, o grupo JEP comprou o direito, né, exclusivo de poder abrir as lojas da Gap no Brasil. Então, quem trouxe a Gap pro Brasil, que eu até falo no meu último vídeo da Forever 21, que eu falo um pouquinho sobre a Gap no Brasil, quem trouxe foi o grupo JEP. Então, eles trouxeram a Gap pro Brasil e a Gap inaugura sua primeira loja em 2013, em setembro de 2013. A marca estava vivendo o seu auge, todo mundo conhecia, a marca era muito famosa, com estilistas renomados, tendo um sucesso em muitas idades diferentes, então era desde um público mais velho, com um público mais novo. A marca sabia se comunicar com o exato público que ela queria atingir, mas vieram alguns escândalos que prejudicaram muito a imagem da marca e outros, né, riscos operacionais que eles acabaram sofrendo. Então, o primeiro motivo, né, o primeiro fator da queda desse grupo foram os escândalos de trabalho análogo à escravidão. Não existe falar de fast fashion e acabar não falando das condições de trabalho, né, que as pessoas que fazem as peças acabam se submetendo. Então, em 2013, a empresa foi denunciada, foram libertados de uma forma clandestina 28 bolivianos que estavam trabalhando numa das fábricas e confecções que trabalhava para a marca. E eles foram denunciados, né, de uma forma meio anônima, e foi uma ação que uniu o Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho e do Emprego, e ainda a Receita Federal. Segundo fontes, as costureiras tinham trabalhos exaustivos, recebiam salários muito baixos e ficavam em locais sem segurança. Na época, o grupo assinou um termo de pagamento de uma indenização para esses trabalhadores em cerca de 10 mil reais para cada um, além de pagarem 450 mil reais por danos morais coletivos. E por mais que a empresa tivesse crescido bastante entre 2008 e 2014, cresceu cerca de, acho que 10%, a empresa acabou pedindo recuperação judicial em 2016, até porque o ano de 2015 tinha sido bem difícil para o grupo. Além das questões voltadas, né, para esse escândalo, em 2015, né, 14 e 15, o Brasil enfrentou uma grande crise
E aí o consumo, no geral, acabou caindo. Muitas marcas, né, foram afetadas por essa crise. E aí, por conta da queda do consumo, descontos excessivos, também a desvalorização cambial, porque muitas das peças desse grupo, elas eram importadas, principalmente Luigi Bertolli. Então, o dólar, ele tinha saído de 2 e pouco para 3 e pouco. Então, assim, para quem importava, o custo começou a ficar muito caro. E aí, o custo para o consumidor iria ficar mais caro ainda. Logo, esse consumidor ia reduzir cada vez mais a sua compra, né, na loja e nas marcas. E por fim, a operação da Gap no Brasil tiveram alguns problemas. E a marca, por melhor que ela tivesse se desempenhando no Brasil, que também não era muito o caso, ela também sofria com crises externas. O problema da Gap não era só no Brasil, era no mundo inteiro. E aí, segundo o grupo brasileiro, né, que trouxe a Gap pra cá, a marca ela meio que não se atualizou com as novas fast fashions. E eles falaram que eles cometeram erros consecutivos em suas coleções. Mas isso também é uma coisa que eu percebo, assim, e percebia, né? Enquanto a Gap era o auge, quem não lembra que, assim, tem um moletom da Gap em 2014 ali, era assim, o hype do momento. Depois que essa moda foi caindo, né, nada fica no topo por muito tempo se você não se reinventar. A marca acabou ficando parada, né, lá atrás, com os moletons icônicos, mas que hoje em dia ninguém liga tanto. Aí o grupo, para poder custear as suas operações, eles pegaram diversos empréstimos no banco, chegando a gerar debêntures de 130 milhões de reais. Mas eles afirmaram que o aumento das taxas de juros tornou a dívida que eles tinham pesada demais. Em 2016, a dívida chegou a R$500 bilhão. Então, por mais que eles tivessem lucrado bastante no ano anterior ali, chegaram a lucrar 544 milhões, a dívida batia quase ali naquele valor. Então, não tinha margem para lucro, para reinvestir. Então, isso foi gerando uma grande bola de neve. Na época, o grupo acabou fazendo uma nota oficial falando que as 97 lojas que eles tinham no total iriam continuar com as suas operações normalmente, que eles não iam fechar nenhuma loja por conta, né, de ter pedido recuperação judicial. Mas, como a gente sabe bem, não foi isso que aconteceu. E a cada ano que foi passando, foi fechando cada vez mais lojas, que, né, chegaram a ter 97. E em 2015 eles tinham 47. E em 2019 eles tinham 7. E aí, praticamente acabou a marca. A M fechou todas as suas lojas. A Luigi Bertolli, tipo assim, ficou com uma loja só. Eles tinham um e-commerce, mas assim, fraco demais. Hoje em dia nem existe mais a M, assim, não tem nem como achar na internet. Eu lembro que o site era blog da M, mas não existe mais. Luigi Bertolli também, quase você não vê mais falar. A Core tentou se reerguer em 2020, mas eu não sei se por conta da pandemia acabou destruindo ela de novo. Mas ainda assim existem lojas da Core, se eu não me engano, uma ou outra. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero saber qual a sua relação com essas lojas. Vocês compraram bastante? Eu, como eu falei, era viciada na M, vivia pela M, achava super divertida. E se pá, eu tenho roupa da M até hoje, porque eu achava as roupas muito boas. Por mais que fosse uma fast fashion feita com trabalho análogo à escravidão, eu achava os tecidos ainda melhores do que muitas fast fashions que a gente tem hoje. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, que a gente tá aí crescendo bastante, eu tô muito feliz. De me acompanhar no Instagram, se você gosta de saber mais ainda de moda, outros vídeos sobre, eu tenho vídeos lá também, mais curtinhos. E também vem me acompanhar em tempo real, né? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.